Olá, no MPTV desta segunda-feira você vai ver. O Ministério Público do Maranhão quer suspender a lei que autorizou no município de Açailândia o transporte de taxilotação. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, Força Tarefa recupera mais de 195 milhões de débitos tributários. É segunda-feira, às 7h30 da noite, na TV Assembleia. Eu espero você. No final do mês passado, em São Luís, houve a solenidade de posse da nova diretoria do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União, SENOMP, para o anuênio 2019-2020. Na ocasião, a ouvidora do Ministério Público do Maranhão, a Procuradora de Justiça Rita de Cássia Maia Batista, passou o cargo de presidente do SENOMP para o ouvidor do MP de Rondônia, Everton Alves Aguiar. E é com a ouvidora do Ministério Público do Maranhão, a Procuradora Rita de Cássia Maia Batista, que nós conversamos agora. Olá, Procuradora. Seja bem-vinda ao MPTV. Qual a avaliação que a senhora faz a respeito desse primeiro ano, desse um ano de gestão à frente do SENOMP? No dia 29 de março, que foi quando houve a passagem, de comando do SENOMP, nós tivemos a oportunidade de fazer um resumo do que foi realizado ao longo desse anuênio. E naquela ocasião eu declarei, de público que nós tínhamos uma meta, estabelecemos 10 metas e nós conseguimos triplicar e cumprimos 100% das metas que nós nos propusemos a fazer e conseguimos fazer bem mais do que isso, tá? Na verdade, o que eu diria que foi o diferencial da nossa gestão? Primeiro, o Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público do Estado da União é o que a gente chama de colegiado bebê do Ministério Público, que é o mais novo de todos. Então, nós completamos agora, no dia 12 de março, 10 anos de SENOMP. Então, até essa honra eu tive, foi na minha gestão que o colegiado completou os primeiros 10 anos. Tá? E nós, como todo que é novo, e a gente pode dizer que ele é novo, tá? No começo, ao longo desses 10 anos, o processo de gestação do SENOMP foi ainda muito embrionário. E eu tive a bênção, que é proteção divina mesmo, de quando recebi o colegiado, eu costumo dizer que as coisas vão acontecendo, vão se abrindo. E para mim, muitas portas se abriram. Então eu pude, de fato, fazer uma gestão que a mim mesma surpreendeu. Então, parcerias que nós conseguimos estabelecer, eu diria que hoje o SENOMP é um colegiado que está totalmente profissionalizado, porque a gente trabalhava muito naquela informalidade. Então, por exemplo, todos os atos do SENOMP hoje, para começar pelo site. Quando nós entramos, o site ele tinha uma limitação muito grande. Então, para você ter uma ideia, o relatório de gestão da ouvidora que me antecedeu na presidência, que era a ouvidora do Ministério do Distrito Federal e Territórios, a Rose, nós não tínhamos espaço para publicar o relatório de gestão dela. E foi diante desse contexto que eu verifiquei que nós já tínhamos o primeiro problema para resolver. Então, isso foi em março do ano passado e em abril nós já tínhamos o site novo. Tá? E hoje o nosso site ele não tem espaço, você pode publicar o que você quiser nele. Tá? Então, nós passamos, a partir daí, por exemplo, não existia uma portaria, um ato normativo que empossasse a Secretaria Executiva do SENOMP. Nós passamos todos os atos normativos que eram, na verdade, como eu te disse, trabalhava muito com a informalidade, nós passamos a normatizar mesmo. Então, a portaria foi baixada, publicada, as resoluções nossas são publicadas, as decisões do colegiado são publicadas, as matérias de todas as ouvidorias do Ministério Público do Brasil são publicadas no site. Bom, enfim, muito foi feito, mas eu chamaria bastante atenção para a questão da formalidade, no bom sentido da palavra, porque eu não sou apegada aos excessos formais, sou até de quebrar protocolos, mas existe aquela formalidade que em qualquer área do trabalho que você desenvolva tem que ter para combinar com o profissionalismo, que é indispensável em qualquer atividade que a gente realize na vida. Uma das realizações da sua gestão foi a criação do selo de boas práticas e a elaboração do diagnóstico das ouvidorias do Ministério Público dos Estados e da União. Qual foi a importância desse feito? Muito. Se você perguntar assim, o que ao longo desse anuênio você destaca da sua gestão, diagnóstico das ouvidorias do Ministério Público dos Estados e da União? Porque nós não tínhamos, Alciana, um mapeamento, certo? Porque, na verdade, assim, cada unidade federada, somos 26 estados, 4 MP da União, tem as suas peculiaridades. Então, por exemplo, aqui no Maranhão, o ouvidor, ele é procurador de justiça
e ele é eleito pelo Colégio de Procuradores. Tem unidades federadas que ele pode ser promotor de justiça ou procurador de justiça. Tem uns que não é eleição, é indicação do procurador-geral. Tem uns que o sub é indicado pelo ouvidor. Então, estou te dando alguns exemplos de distinção que existe de uma unidade para outra. O trabalho que o Senomp tem realizado, e nós temos batido muito nisso, nessa tecla, é, dentro da medida do possível e respeitadas as peculiaridades, padronizar procedimentos. Então, esse diagnóstico, que assim, para mim meu filho, eu parei este filho e eu gestei ele com muito carinho, tá? Então, nós temos, primeiro, ele é inovador, porque ele levanta dados que nós não tínhamos, dados estatísticos que ninguém tinha tido, nós não tínhamos ainda, né? Nós não sabíamos aquilo que eu falei. Nós trabalhávamos de uma maneira muito informal. Sim. E hoje tudo nosso está muito profissional, Bem documentado. tá? Bem documentado. Então, e outra coisa bem interessante, que foi um fenômeno que aconteceu. Esse diagnóstico, todas as pesquisas, as informações que a gente precisa das ouvidorias, a gente dispara e-mail, dispara para o WhatsApp, tá? Liga, dependendo do tipo de informação, se tem urgência a gente liga. Eu não consigo dispensar o telefone, eu acho que ainda é a forma mais eficiente e rápida quando a gente não consegue outro canal. E nós tivemos, são 30 unidades e houve 30 respondentes. Foi o primeiro levantamento feito na história do Senomp, que as 30 unidades responderam todas as perguntas. Então, assim, além de ser um documento que historicamente ficou como marco do Senomp, ele é fidedigno, porque ele mapeou a situação de todas as 30 unidades federadas. Então, assim, para mim, como eu te disse, ele é o meu filho predileto, digamos assim. Falaste também sobre o selo de boas práticas. Com relação a isso, nós já existia no Senomp o que a gente chama de boas práticas. Inclusive um manual que está publicado no nosso site. Todos os documentos que, como eu te disse, que ao longo dos 10 anos o Senomp foi produzindo, eles estavam, digamos assim, soltos por aí. Para que a gente entenda direito, isso se deve a um fato. O Senomp ele está sediado onde é, tipo assim, no Maranhão. A ouvidora do Ministério do Maranhão foi presidente do Senomp. Onde é a sede do Senomp? No Maranhão. Sim. Então, isso, olha, a sede girou em 10 unidades diferentes, né? Então, é natural que, como a gente não tinha aquele sistema de digitalizar tudo, que hoje está tudo digitalizado, não tem um documento ao longo dos 10 anos do Senomp que não esteja documento digitalizado. Né? Então, em razão disso, a gente foi perdendo muita coisa. Mas nós temos o Manual de Boas Práticas, que foi um livro, né? Que tem hoje também em PDF, produzido de 2016 para 2017, que depois a gente aprimorou e resultou nessa publicação que está no site. Bom, daí a gente sentiu a necessidade de estimular ainda mais o que a gente chama de replicar boas práticas, que isso é a cara das ouvidorias. Então, assim, se você cria roda, eu não vou criar roda de novo, tá? Isso é característica de ouvidoria. Então, eu boto uma flor na roda para adaptar aquela roda para a realidade da minha ouvidoria, tá? Então, isso nós chamamos de boas práticas. Por exemplo, o Ministério do Maranhão criou uma boa prática que hoje está replicando pelo Brasil todo, promotor parceiro da ouvidoria. Sim. Tá? Então, esse selo é exatamente para premiar as boas práticas que se distinguem, né, em relação às demais. Mas para que a ouvidoria seja distinguida com esse selo, o ouvidor tem que escrever. Como tem aqueles projetos no CNMP, né, aquela premiação, para a ouvidoria concorrer, o titular da ouvidoria tem que escrever a sua boa prática para aquele concurso, né, que é um concurso anual. Nós criamos agora, então, como foi criado agora, no final da minha gestão, a primeira seleção, né, vai acontecer ao longo desse ano. A ouvidoria é a principal porta de entrada do cidadão no Ministério Público. É o canal mais direto entre a comunidade, entre a sociedade e o Ministério Público. Evoluímos nesse aspecto em todo o país? Eu tomei posse no dia 23 de novembro de 2015. Se você pegar a realidade daquela época para cá, pouco mais de 3 anos, você saiu do nada para o tudo. Tá? Primeiro, a maioria das pessoas não sabia o que era uma ouvidoria. Né? Existia uma percepção muito, como eu diria, diluída do que era ouvidoria. Então, para que a gente pudesse ter a formatação da ouvidoria que a gente tem hoje, a gente teve que fazer como se faz com um produto, né? Então, por exemplo, na sua área, você vai vender um produto em termos de comunicação, você tem que primeiro conhecer bem o produto.
né? Então a gente teve que trabalhar na questão da capacitação entre nós mesmos, tá? Então vamos capacitar nossos servidores, vamos nos capacitar para que a gente conheça melhor o que é ouvidoria, para que a gente possa então atender melhor, né? E por conta disso, esse tipo de consciência mudou toda uma formatação de ouvidoria, em especial no Ministério Público Brasileiro. Então hoje, por exemplo, a nossa ouvidoria exemplo ainda é a nossa. Tá? Então, nós hoje temos 12 canais de comunicação nossos, internos, e recebemos demandas de 3 canais externos, que é o Disque 100, o Disque 180 e o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Então, são 15 canais onde aportam diariamente demandas, tá? E o cidadão aprendeu a bater nessa porta. E a sociedade hoje é mais exigente, a sociedade mais exigente, o ouvidor necessita estar mais atento, ter mais proatividade. Quais são os desafios nesse contexto? Primeiro, a gente trabalhou para que esse cidadão ele se conscientizasse de que nós não estamos fazendo nenhum favor para ele. Ele é sujeito de direitos e ele tinha que tomar posse dessa condição. Então, quando alguma demanda aporta na ouvidoria, isso não só na ouvidoria do Ministério Público, mas a gente está falando especificamente aqui, a gente tem a obrigação de receber muito bem aquela demanda, tratar muito bem aquela demanda e dar uma resposta para aquele cidadão, que nem sempre é a resposta que ele imagina que deveria receber, mas ele vai entender por que a resposta é aquela. Então, assim, existem palavras que são, eu costumo dizer que são palavras mágicas nesse universo de ouvidoria. Empatia, acolhimento, um sorriso, tá? Então, por exemplo, na nossa ouvidoria, que continua sendo exemplo, eu tenho que bater nessa tecla porque eu tenho o maior orgulho de dizer isso, e o orgulho não é da Rita. Nós temos uma equipe hoje que é assim, impecável. Nós temos uma equipe muito bem formada. Como eu te disse, a turma, de fato, vestiu a roupa. Eu costumo dizer, Dalciana, que o ouvidor tem uma roupa. Nem todo mundo cabe nela. Tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, não dá para ser um bom ouvidor, tá? Porque um dos atendimentos que eu reputo mais importante é o atendimento presencial. Então, por exemplo, quando nós chegamos, qual era a situação? Isso a gente detecta no Brasil todo. O cidadão que bate na porta da ouvidoria, todas as outras se fecharam para ele. Então, ele chega aqui, ele chega agastado. Tá? Como é que funciona na prática uma ouvidoria? Como é que funciona esse trâmite? Do momento em que o cidadão chega na porta da ouvidoria do Ministério Público até que ele seja atendido? Eu vou te dizer como é que era e como nós estamos trabalhando com isso hoje. Quando nós chegamos, primeiro, eu tive que fazer com que os nossos servidores, a nossa equipe entendesse que aquela revolta que ele traz quando ele entra na ouvidoria não é pra gente. Ela não somos nós destinatários dela. Na verdade, ao contrário, nós somos a última porta em que eles batem com que eles assim, pelo amor de Deus, abre. Mas eles chegam com uma revolta que é própria de quem já fez uma peregrinação e não conseguiu resolver aquele problema, né? Então, assim, atendimento presencial, na sua maioria das vezes é de pessoas carentes. Então, o que a gente descobriu? Isso é uma coisa muito, muito lógica, mas não tem obviedade que precisam ser ditas e feitas. Se você chega com fome, se você comer alguma coisa, você não vai ficar melhor? Eu passei a comprar. Eu compro mesmo, do meu bolso, um lanchinho. Então, nós temos uma fruta, nós temos um biscoitinho, nós temos o café com leite, nós temos o suco. Então, temos um lanchinho. Então, quando o cidadão chega na ouvidoria, a primeira coisa que é oferecido para ele é um sorriso, tá? Que eu digo que o sorriso é a alma do nosso negócio. Lidar com gente, a gente tem que ter carinho por aquela pessoa, né? Que nos procura. Então, um sorriso. E, na sequência, um lanchinho. Então, um sorriso para acolher, e um lanchinho, aquilo desarma. É impressionante, aquela pessoa, quando ela entra para ser atendida, ela já está completamente diferente daquela pessoa que entrou, quando ela portou ali. E quando esse cidadão procura o Ministério Público, mas essa demanda não pode ser encaminhada a uma promotoria de justiça especializada, a ouvidoria do Ministério Público do Maranhão, por exemplo, faz essa intermediação, faz esse contato com outros órgãos para que essa demanda seja resolvida? Com todos os órgãos. A gente faz o encaminhamento, dá para o demandante o número do ofício que foi gerado, aquele encaminhamento, e diz mais, que é o mais importante. Se por acaso lá você não conseguir a resposta, você volta aqui. E isso é muito importante porque os órgãos para os quais nós encaminhamos demandas já sabem como é que a gente trabalha. Então, é tipo assim, um cartão de visita, um pedido, uma solicitação que a gente faz para um outro órgão, para que ele atenda aquele cidadão, os órgãos sabem, né, que lá eles vão tratar, mas se houver qualquer incidente de percurso,
o demandante volta para a gente ajudá-lo a cuidar daquela demanda. Então, tem muitos dados que são interessantes, porque número traduz muita coisa, né? Quando nós entramos, fechamos o ano em 2015, quando eu recebi, tinham 1.000 demandas. No final do ano passado, fomos a quase 8.000, em 3 anos, em menos de 3 anos, quase 8.000. No primeiro trimestre desse ano, e olha que janeiro e fevereiro são meses mortos, a gente já tem 2.000 demandas. Por que isso? Porque a gente está tratando bem, não é? Porque se você bate resolvendo o problema. Pronto. Se você bate na porta, se eu bato na sua porta e você não me dá uma resposta, ou me dá uma resposta que não é a resposta adequada para aquele caso, eu vou bater de novo? Provavelmente não, e vou dizer para as pessoas, não bata porque aquilo ali não vai resolver. Então, se nós temos um número crescente de demandas, é porque é uma simbologia de que nós estamos tratando bem. Nós estamos recebendo bem e dando os encaminhamentos que precisam ser dados para aquela demanda. A senhora assumiu recentemente a diretoria de comunicação do Senomp. Quais são os planos e as perspectivas? Uma das coisas que fez... O atual presidente, ele usa uma expressão que eu acho muito bacana. Ele fala que o Senomp ganhou musculatura na minha gestão. E eu acho bem interessante a expressão que ele usa. E uma das coisas que deu musculatura para o Senomp, além de todas essas ações concretas de criar banco de dados, trabalhar com números, com documentos, né? É a questão de ir para as redes sociais. Tudo que se faz nas ouvidorias do Ministério Público do Brasil, tudo que é produzido de notícia, a gente replica nas redes sociais do Senomp e no site do Senomp também. Então a gente está fazendo uma pescaria e isso tem dado uma visibilidade, e a visibilidade eu gosto muito de bater nessa tecla. Eu não quero que a ouvidoria apareça, né, para depois produzir resultado. A gente tem que aparecer porque produz resultado. Porque somos resolutivos, a gente vai aparecer. Ouvidora do Ministério Público do Maranhão, Procuradora de Justiça Rita de Cássia Maia Batista, muito obrigada pela participação aqui no MPTV e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Dalciana. Veja daqui a pouco, na próxima semana, em Imperatriz, a edição 2019 dos Encontros Regionais de Gestão Estratégica do Ministério Público, com o foco no combate à sonegação fiscal. É um instante só. Terá início na próxima semana no município de Imperatriz a edição 2019 dos Encontros Regionais de Gestão Estratégica. Esse ano o tema dos EREGs será Município Legal, mais Receita e mais Direitos. Projeto institucional que visa combater a sonegação fiscal e realizar ações extrajudiciais e judiciais para garantir a efetividade na arrecadação dos tributos da competência constitucional dos entes federativos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor da Secretaria de Planejamento do Ministério Público do Maranhão, Nonato Leite. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Obrigado, Dalciana. Promotor, no ano passado, os EREGs trataram a temática do combate à corrupção. O que se espera para a edição deste ano com o foco no combate à sonegação fiscal? Os EREGs surgiram com o propósito de disseminar e descentralizar as atividades institucionais do Ministério Público a partir da construção do planejamento estratégico. Esse ano, a temática, como você já bem frisou, é a responsabilidade fiscal. Na verdade, é a profissionalização da gestão através do início de conscientização da população sobre a geração de novos recursos ou de recursos diferentes daqueles repassados constitucionalmente pelos entes federados. Como é que está organizada essa programação para a próxima semana? Então vamos fazer 7 encontros regionais. Um a mais do que da vez passada. Sim. O primeiro vai ser dia 23, na região Tocantina, em Imperatriz, contempla todos aqueles municípios, né? E a ideia é que esse encontro ele ocorra em um dia inteiro, intenso. Na parte da manhã vão ser apresentados os nossos projetos prioritários que vão dar embasamento a essa nova temática, que é o município legal, mais receitas, mais despesas. A questão do projeto de olho na Constituição e do acúmulo ilegal de cargos públicos. Todas essas 3 temáticas têm a ver com a municipalização e a profissionalização dos nossos municípios.
Promotor, a interiorização das ações do Ministério Público, como o senhor mencionou logo no início da entrevista, na sua avaliação, com a experiência do EREG do ano passado, trouxe resultados positivos? Trouxe. Eu acho que a população entendeu melhor o papel do Ministério Público, eu acho que a população começou a participar mais dos nossos programas institucionais, porque a grande questão, Dalciana, é você intensificar a atuação extraprocessual, não só nos direitos e garantias fundamentais, como também sociais. Como a gente vê, o município hoje é praticamente 100%, os municípios paraenses são 100% dependentes de repasses federais. Então precisamos gerar renda dentro daquele município. Então precisamos fixar o munícipe naquele município para que ele conheça o município, trabalhe e gere renda para aquele município. Eu acho que a população precisa entender essa temática que o Ministério Público busca trabalhar e aí, a partir daí, pedir, na verdade, contribuir para que isso se intensifique junto às prefeituras, junto às câmaras municipais. E qual é o papel da Secretaria de Planejamento, da CEPLAG, nesse processo? A coordenação da CEPLAG tem a ver com o monitoramento, a avaliação e a eficácia de projetos institucionais dessa natureza. A gente tem essa preocupação de lançar um projeto, institucionalizá-lo, apresentar aos colegas como vai ser feito. Isso já tem sido, inclusive, feito antecipadamente. Os colegas já têm recebido informações com bastante propriedade para dar início às tratativas necessárias com os gestores públicos. Agora há pouco o senhor explicou que no ano passado, os centros de apoio operacional mostraram cada um seus projetos em desenvolvimento, os projetos institucionais. Esse ano o senhor já mencionou os projetos que vão ser debatidos, Para que o nosso telespectador que acompanha agora essa entrevista, eu gostaria que o senhor detalhasse, explicasse como é que funciona na prática essa didática do EREG, como é que acontece esse contato dos gestores com a comunidade, o Ministério Público, como é que funciona essa prática no município? Os centros de apoio operacionais, reestruturados da forma que foram, dotados de coordenação e mais servidores, eles servem para difundir e facilitar todo o trabalho. Nós estamos falando de um portfólio de projetos enorme. Nós precisamos priorizar a partir do Plano Geral de Atuação 2019-2020, cuja temática é essa que você falou com relação à responsabilidade fiscal, e a partir daí os centros de apoio vão monitorar esses projetos prioritários, não que aqueles que já existiam deixassem de permanecer na nossa grade. Existe a possibilidade, por exemplo, nesses encontros, de se firmar algum tipo de acordo com esses gestores ou estabelecimento de taxas, que são os termos de ajustamento de conduta? Sim, com certeza. Tivemos dia 26 de março um grande encontro que aconteceu nas dependências da Procuradoria-Geral de Justiça. Tivemos a participação de mais de 200 gestores, entre presidentes de Câmara, prefeitos, servidores que tratam a coisa pública e trabalham diretamente nas prefeituras municipais maranhenses. E eles já sinalizaram positivamente a essa proposta, tá? É o que eu disse para você, a atuação extraprocessual é predominante. Eu acho que se precisa fazer um trabalho de conscientização junto à população daquelas cidades, para que elas percebam a necessidade de geração de novas rendas, de novas formas de receita para que elas possam usufruir. E os gestores se mostraram bastante atraídos à assinatura de TACs, à assinatura de pactos de parceria, para que isso pudesse realmente ser plenamente conhecido. Basta agora ao promotor de justiça, o representante ministerial daquela unidade de execução, apresentar todas as tratativas necessárias e assinatura desses documentos. Promotor, e quando o EREG é finalizado no município, o que acontece depois? Nós lançamos a primeira etapa, que são as idas, as incursões a esses municípios. Como eu falei a você, região Tocantina dia 23, região de Balsas dia 25, vamos a Pinheiro, vamos a Timon, vamos a Chapadinha e vamos a Santa Inês, contemplando praticamente 100% dos municípios maranhenses. Essa é a primeira etapa de lançamento. Sim. Aí você me perguntou sobre o papel da CEPLAG. A Secretaria de Planejamento, a partir daí, vai acompanhar, junto aos gestores dos projetos, de que forma esses projetos estão sendo executados. Entendi. Desde a assinatura, todo o plano de ação coberto,
até a obtenção realmente dos resultados que nós vamos esperar. Ou seja, se na hora daquele encontro foi firmado um acordo, um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, e é oficializado ali, mas o Ministério Público continua acompanhando para saber se realmente vai ser cumprido, né? Isso é só uma etapa, não adianta o prefeito sinalizar favoravelmente o que quer, se na prática ele não leva, ele não encaminha uma lei à Câmara Municipal, se o vereador ele não tem consciência de estar cobrando do gestor público uma profissionalização de gestão. Nós temos que tirar esse rótulo de que a 4 anos a gente começa uma nova gestão administrativa sem ter nenhum tipo de respaldo legal, constitucional, para até o próximo gestor ter uma segurança maior, uma segurança jurídica maior de conduzir os seus processos. Promotor, durante a realização dos EREGs, está prevista alguma programação cultural? Sim, além da programação cultural, nós vamos ter capacitações. A Escola Superior vai fazer parte desses EREGs, promovendo treinamentos de capacitação em qualidade de atendimento aos nossos servidores e também em ferramentas de tecnologia. Eu acho que a gente está levando também um manancial de TI desenvolvido pelo Ministério Público para facilitar toda esse desenvolvimento desses projetos. E durante todo o evento a gente vai ter um hall onde os municípios que participam de cada região vão poder apresentar não só o seu potencial turístico, como também artesanatos, arte, cultura, fazendo parte do nosso programa IP Cultural. Tudo ligado à cultura de cada região, né? De cada região. A ideia é você fomentar o artista, valorizar exatamente essa produção local e para que a gente possa difundir isso em torno do Maranhão. Promotor de Justiça Nonato Leite, diretor da Secretaria de Planejamento do Ministério Público, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Eu que agradeço e nos colocamos à disposição. E só para lembrar, toda essa programação já tem no hot site do nosso site, no sítio mpma.mp.br, onde o munícipe vai poder participar intensamente. Obrigada. A coleta seletiva é obrigatória? Sim, a coleta seletiva ela é uma obrigação tanto do poder público quanto dos geradores de resíduos. O poder público tem o dever de iniciar esse processo de construção de coleta seletiva, de selecionar os materiais para valorizar os resíduos e reduzir os impactos ambientais. Tanto é a prova que ela é obrigatória, que a Lei de Política Nacional de Saneamento dispensa a licitação quando o município resolve contratar as cooperativas de catadores para prestar esse serviço. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.